O Fala SUS de hoje vai esclarecer dúvidas sobre uma doença silenciosa e muitas vezes não diagnosticada. Estamos falando da endometriose. Você já ouviu falar? Sabe quais são os sintomas ou como funciona o diagnóstico? Se quiser saber mais, vem com a gente. O que é a endometriose? Antes de tudo, é importante explicar o que é o endométrio. O endométrio é a camada que reveste a parte de dentro do útero, a qual é descamada em forma de sangramento durante a menstruação. Quando esse endométrio, por alguns motivos, apresenta-se como uma lesão em outra localidade a não ser a cavidade do útero, damos o diagnóstico de endometriose. Essas lesões, na maioria das vezes, estão localizadas na cavidade abdominal, no abdômen, mas podem ocorrer em vários locais, incluindo os ovários, as trompas, os ligamentos, a parede abdominal, o intestino, a bexiga, o diafragma e vários outros. Essas lesões endometriais se implantam, crescem e também possuem a capacidade de sangrar, porém de forma diferente do que acontece com o endométrio dentro do útero, no qual o sangue é escoado pela vagina, elas sangram para dentro da cavidade abdominal, evoluindo para um estado de inflamação crônica desse ambiente, podendo causar alterações da anatomia normal por meio da formação de cistos, nódulos e até mesmo cicatrizes fibróticas entre os órgãos. É importante salientar que a endometriose é uma doença comum que acomete 1 em cada 10 mulheres em idade reprodutiva em todo o mundo. Quais são os sintomas da doença? Os sintomas podem variar de mínimos até severamente debilitantes e parecem ser causados por essas alterações inflamatórias crônicas. Os mais comuns são 3: cólicas menstruais intensas, dores profundas durante a relação sexual e até mesmo dificuldade para engravidar. Outros sintomas adicionais que podem ser relatados pelas pacientes com endometriose são disfunção intestinal, que pode se apresentar como diarreia, constipação, dor ao defecar e até mesmo sangramento retal, e sintomas urinários como urgência, dor e sangramento pela urina. É normal sentir dor durante o período menstrual? Não. A cólica menstrual, considerada normal, é definida como um desconforto causado pela própria contração do útero que ocorre para que esse órgão consiga expelir o sangue menstrual e que deve aliviar rapidamente com o uso de medicações simples como analgésicos e anti-inflamatórios. Porém, quando uma mulher apresenta cólica intensa e que não alivia com essas medicações simples e, por isso, trazem prejuízos para suas atividades cotidianas, essa mulher apresenta suspeita de endometriose. É muito importante que ela procure atendimento médico na sua unidade básica de saúde, que seja feito o diagnóstico e iniciado o tratamento antes que essa doença progrida. Aproximadamente 70% das mulheres que apresentam queixas de dor abdominal, dor pélvica intensa, podem receber o diagnóstico de endometriose. Como funciona o diagnóstico? O diagnóstico de endometriose é suspeitado a partir dos sintomas relatados de dor intensa, principalmente durante a menstruação, de dor profunda durante as relações sexuais e até mesmo em mulheres que não apresentam dor, mas possuem quadros de infertilidade conjugal. É bem provável que algum exame de imagem, como a ultrassonografia ou a ressonância nuclear magnética, seja necessária para a complementação da suspeita diagnóstica aventada por meio dos sintomas relatados. Quais são os exames oferecidos pelo SUS? O SUS disponibiliza os exames de ultrassonografia, ressonância magnética e, quando necessário, até mesmo a investigação cirúrgica por meio da laparoscopia ou laparotomia diagnóstica. Esses exames objetivam definir a presença de focos de endometriose, a localidade e a gravidade dessas lesões, permitindo, a partir de então, indicar o melhor tratamento para cada caso específico. Quais são os exames oferecidos pelo SUS? O SUS oferece todos os níveis de tratamento para endometriose, desde medicações hormonais simples quanto as mais complexas e até mesmo o tratamento cirúrgico. A simples suspeita do diagnóstico de endometriose pelo médico pode ser suficiente para iniciar um tratamento de baixo risco e facilmente tolerado, como, por exemplo, a suspensão da menstruação por meio do uso contínuo de anticoncepcionais hormonais existentes em todas as unidades básicas do país. Em casos mais graves, pode-se recorrer à cirurgia especializada para a remoção das lesões endometrióticas.
As principais indicações para se aventar uma investigação e um tratamento cirúrgico são uma dor pélvica persistente que não respondeu àquele tratamento medicamentoso, uma avaliação de acometimento mais grave, como por exemplo nos casos de lesões de bexiga e intestino, e também nos casos que evoluem para a infertilidade. Os especialistas do SUS estão sempre por aqui nas nossas redes sociais, abordando diversos assuntos sobre o universo da saúde.